ZYJ 749, Rádio Chapecó, 1330 kHz, 10.000 watts de potência. Rádio Sociedade Oeste Catarinense Limitada. Rádio Chapecó, a rádio da família. Agora, na Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia amigos, bom dia amigas. É com alegria que iniciamos mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados das 8 às 9 horas da manhã, aqui pela Rádio Chapecó. O programa Hora Espírita está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense e pertencentes à 12ª União Regional Espírita, e tem como objetivo trazer a esse espaço temas de interesse geral, passagens do Novo Testamento ou ainda da codificação espírita, para que possamos estudá-los à luz da doutrina espírita juntamente com você, amigo ouvinte. E o programa de hoje abordará o tema A Parábola do Filho Pródigo. Nós já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó e você está convidado a participar conosco enviando a sua pergunta ou encaminhando a sua colaboração através da live, onde lá você pode ver, ouvir e principalmente interagir conosco. Ou também você pode mandar a sua mensagem através do WhatsApp 20 49 12 12 ou ligando para o telefone fixo da Rádio Chapecó 20 49 1200. Lembrando que todas as perguntas recebidas serão respondidas à luz da doutrina espírita. E se não conseguirmos responder todas elas no ar durante o programa, elas serão respondidas individualmente após o término deste. E lembramos que o programa conta com a sua própria fanpage intitulada Hora Espírita Chapecó, canal no YouTube e perfil no Instagram. Então você está convidado a conhecer, curtir e compartilhar as nossas redes sociais. Lá você encontra os programas anteriores, informações sobre as casas espíritas de Chapecó e região e também pode ver o assunto dos próximos programas. E para conversarmos hoje sobre essa parábola do filho pródigo, nós contamos com os amigos Apola da Sociedade Espírita Leucádio José Correia. Bom dia, Paula. Bom dia, Mauri. Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes que já acordaram cedo e nos acompanham e aos nossos colegas daqui da Rádio Chapecó. O Jean, da Associação Espírita Nosso Lar. Bom dia, Jean. Bom dia, Mauri. Um grande abraço a todos os nossos amigos ouvintes. E também do Nosso Lar, o Josué, que estará acompanhando a sua participação, amigo ouvinte. Bom dia, Josué. Bom dia, Mauri. Bom dia, Paula. Bom dia, Jean. Bom dia, Henrique, também, que está nos bastidores. E aí, Josué, fique à vontade para informar a qualquer instante a participação dos ouvintes. E também, como foi dito, tem o Henrique aí do outro lado, você não vê quem está no Face, cuidando dos controles. E eu sou o Mauri da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Queremos registrar o nosso agradecimento àqueles que de forma voluntária e anônima contribuem para que esse programa vá ao ar todas as semanas, bem como aos nossos patrocinadores, pelos quais pedimos licença para ouvirmos o seu recado, a Scala Construtora e a Imobiliária Nostra Casa. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida.
As pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. Estamos apresentando o programa Hora Espírita. Em Lucas, capítulo 15, temos uma parábola contada por Jesus, conhecida como a parábola do filho pródigo. Diz o seguinte: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda e tudo o que me pertence. O pai, é claro, tentou argumentar, mas cedeu, repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou tudo, vivendo de maneira desregrada. E houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, pedindo serviço, o qual o mandou para os seus campos a cuidar dos porcos. E lá desejava ele encher o seu estômago com as bolotas, que eram os frutos do carvalho ou da azinheira, e que os porcos comiam, pois ninguém lhe dava nada para comer. E aí, caindo em si, pensou: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando estava próximo de sua casa, seu pai o viu e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a festejar. E seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa e ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E, saindo o pai, suplicava a ele para entrar. Mas respondendo, ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou toda a herança, mataste-lhe o bezerro cevado. E o pai lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. Pola, esta parábola é rica de ensinamentos. Podemos começar, então, analisando o contexto, a quem Jesus falava e por que escolheu contar uma história como essa? Essa é uma das primeiras questões que eu me faço sempre que eu leio as parábolas de Jesus. E eu entendo que é importante a gente saber com quem ele estava falando e por que realmente, para entender.
Naquele momento, e no Evangelho de Lucas conta, que Jesus estava no meio do povo, né? As pessoas comuns da vida cotidiana, pecadores, considerados pessoas de má vida, publicanos, coletores de impostos, meretrizes, todos cercados, ouvindo o que Jesus estava pregando. E se aproximaram deles os fariseus, então os doutores da lei, os sacerdotes, e questionaram como é que Jesus estava no meio daquele povo de má vida. E Jesus não podia responder assim diretamente, né? Que ele veio para os doentes, ele não veio para os sãos. Mas ele queria dizer aos fariseus que eles também poderiam estar ali com Jesus, que ele veio para todos. Ele veio para todos, aqueles que buscassem, né? E para ele não responder diretamente, então Jesus achou legal contar essa história. E essa história me lembra muito uma que nós tivemos num programa anterior, que foi a parábola do bom samaritano. Que as histórias de Jesus eram assim, ó, de quebrar tabu mesmo. Eram histórias que mexiam muito, que chegavam assim, como é que a gente diz, chocar a sociedade da época. Por quê? Em primeiro lugar, quando começa a história, um filho mais novo chegar e pedir a herança para o pai, naquela época, Josué, era sentença de morte, porque não tem algo pior do que tu chegar pro teu pai, que é idoso, e assim, ó, me dá a minha parte da herança que eu quero ir embora. Abandonar a família para curtir a vida. Ou para tentar fazer a vida em outro lugar. Então, quando o filho chega e pede a herança, já é, assim, escandaloso esse pedido. E mais escandaloso ainda é o fato do pai dar a herança ao filho. Então, quando o pai dá a herança, todo mundo já fica chocado com a história. Como assim? Já tá errado pedir. Já tá errado dar. O que vai acontecer no decorrer da história? E aí Jesus vai chocando mesmo as pessoas com a narrativa dele. Ele vai mostrando uma história, um pai que quebra todos os tabus da época. Um pai generoso que dá aquilo que o filho pede. O filho vai, o filho mais novo, né? Vai, quebra a cara. E aí, quando ele volta, todo mundo esperava uma reação diferente. E o pai vai lá e acolhe o filho. Então, ele choca de novo com essa informação. Um pai que acolheu um filho ao invés de deserdar. E não só por isso, por ele ter saído de casa, porque vejam que na história Jesus coloca que ele estava cuidando de porcos. E para o povo judeu não tinha nada pior do que ter contato com os animais, os porcos, que eram animais imundos, né? Então, outra coisa que chamava muito a atenção. Ele chocou ao acolher o filho e ao abraçar aquele pai idoso correndo para encontrar o filho. Então, Jesus queria chamar muito a atenção do povo. Queria dizer que existe um pai muito bom, que é o que a gente vai ver hoje. Então, quando ele fala dos dois filhos, do filho mais velho, que nós também vamos comentar um pouquinho, que o filho mais velho também tinha a função dele ali, né? Ele tinha que ter mediado o conflito, tinha que ter dito pro irmão, não vai, fica que é melhor, tá errado a tua conduta. Não, ele não tentou. Então, a gente vai ver que essa parábola, Jesus coloca num contexto de um povo bastante rebelde, que vivia momentos de sofrimento, para dizer que Deus é um pai maravilhoso e que independente da forma como a gente erre, se a gente erra como filho mais novo ou erra como filho mais velho, Deus sempre está disposto a nos acolher. Então é importante a gente ver nos personagens a sociedade daquela época e trazer para a nossa época, que também é bem recente se nós formos analisar o contexto histórico. É uma parábola que fala sobre arrependimento humano, sobre a nossa condição humana, da liberdade que nós temos, dos erros que nós estamos sujeitos a cometer e o que acontece, como Deus olha para nós quando nós nos arrependemos sinceramente. Tá? Nessa narrativa de Jesus, um pouco antes, um pouco de entrar na parábola do filho pródigo, Jesus conta uma história bastante curta também, dizendo o seguinte: quem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e vendo que uma delas se perdeu, não deixará as 99 onde estão, e sairá atrás da sua ovelha perdida. E tendo-a encontrado, não se recobrirá de alegria, e anunciará para os seus amigos e vizinhos: olha, compartilhe essa alegria comigo, achei essa ovelha que estava perdida. Então, ela fala da necessidade que nós temos, e da possibilidade que nós temos de nos arrepender e nos reabilitar perante Deus. E de que forma ele olha isso. Então, é bastante interessante. Cada personagem tem uma simbologia. E é a personagem, a parábola ao lado da parábola do bom samaritano, a mais bela que Jesus conta, pelo menos ao meu ver, nos evangelhos, né? É verdade, Jean. Vou pegar esse teu gancho quando você fala de reabilitação. Uhum. E aí, essa parábola é extremamente consoladora, que é uma das principais virtudes do Espiritismo,
consolo, a certeza de uma segunda chance, de que qualquer que seja o nosso erro, por pior que seja o nosso equívoco, porque todos nós somos falíveis e todos nós temos essa característica, né, de falibilidade, sempre existe uma chance de recomeço. Não existe pena eterna. Desde que haja o arrependimento, nós vamos ver isso mais adiante, não é? Quando ele vai a terras longínquas, gasta todo o seu dinheiro e percebe que na casa do pai ele tinha tudo. Não é? Na casa do pai ele tinha tudo. E ele caindo em si, esse é um ponto bem interessante, ele cai em si como quem diz, olha o equívoco que eu fiz. Veja como eu fui infeliz. Não é? Cai em si e diz, eu preciso voltar para casa. É lá na casa do pai que eu tenho o meu conforto e lá é que eu estou amparado, lá é que eu estou acolhido. E antes de cair em si, ele experimenta o sofrimento. Né? Exatamente. Aí a Pola disse, ele é obrigado a cuidar de porcos. E não só isso, né, Jean, Pola e Mauri? Ele é obrigado a comer a comida dos porcos, porque onde ele estava... O que restava, né? O que restava. Não tinha mais comida na época, porque para onde ele foi... houve uma grande fome, uma grande seca, não tinha comida, não tinha emprego. O que ele fez? Foi obrigado a assumir o pior trabalho possível e comer a pior comida possível. O que significa isso? Processo expiatório. Fundo do poço. E no fundo do poço ele tem a chance de cair em si. E faz o caminho de volta. Apesar dos meninos já terem dado uma boa pincelada aqui, vejo que nessa parábola a gente acaba chamando de a do filho pródigo. Mas nós poderíamos dizer que essa parábola é a parábola dos 2 filhos. Porque nós vamos debater hoje que esse filho mais velho, que fica escondidinho aí no texto, muito pouco também falado, ele também tem uma importância muito grande que nós vamos debater hoje no programa, né, Mauri? É que na parábola deixa a pendência, né? São 2 filhos que esse pai tem, não é um só. A pendência do outro filho fica para ser resolvida no futuro. Josué, como é que tu interpretaria esse pedido do filho mais novo? Me dá a minha parte, tudo que me pertence. Me dá, pai, ó. Porque a herança, quando é dividida, quando já não existe a pessoa lá, o pai, a mãe, já não estão mais, né? Já faleceram e tal. Mas não, pai vivo, né? Talvez até a esposa, não sei. Mas ele pediu e quis sair. E abandonou o irmão, o pai, a terra do pai, o trabalho que tinha que fazer lá. E também a situação do pai, que, claro, deve ter argumentado muito, mas pegou e deu. Como é que você vê esse contexto do filho pedindo, o pai dando e indo embora? Mauri, vamos trazer mais alguns elementos históricos que a Pola já trouxe. Isso é muito importante, né, meus caros amigos e os ouvintes, saberem o seguinte. Na doutrina dos espíritos, a gente se dedica muito à interpretação das parábolas e aprofunda o sentido das parábolas, trazendo elementos e colocando o contexto histórico-social. Perfeito. Naquela época, um filho pedir para o seu pai, me dá a minha parte na herança, como a Apolo já disse, era uma afronta. Porque na cultura da época, o filho deveria ficar na terra do pai até ele morrer. Se tivesse 2, 3, 4 filhos, todos deveriam estar juntos naquela terra, porque o vínculo psicológico com a terra era muito forte. E não se vendiam terras assim, a não ser em caso de extrema necessidade. Então aí o filho mais novo diz, pai, é o seguinte, me dá a minha parte na herança. Como é que a doutrina dos espíritos interpreta esta questão? Interpreta como um ato de egoísmo, como um ato de extrema individualidade, em que o filho mais novo projeta os seus próprios interesses pessoais. Ele projeta o próprio ego. Ele só pensa em si mesmo. Ele rompe os laços com a família, rompe os laços com o filho com o pai. Ele diz praticamente para o irmão mais velho, eu não quero ficar contigo aqui na terra, eu não quero ser seu companheiro aqui na terra. Então rompe com o pai, rompe com o irmão mais velho, rompe com aquela comunidade, porque aquilo era realmente uma afronta, e vai viver dissolutamente. Significado espiritual deste ponto é o indivíduo que
foca as suas escolhas tão somente no seu próprio ego e nos seus interesses individuais. Aí nós vamos ver a consequência disso com o Jean mais adiante. Eu não quero entrar na parte do Jean, não é? Mas esse é a primeira assertiva, a primeira colocação. Cuidar dos seus próprios interesses, do seu próprio umbigo, não é? E a questão do pai? Bom, o pai... Que cedeu, né? O pai cedeu, mas o pai não argumenta muito, Mauri. O pai, ele pergunta, tu tens certeza que tu queres isso, meu filho? Sim, eu quero isso. Ele vende a parte da fazenda, vende rápido e realiza um prejuízo, porque naquela época, para vender um pedaço de terra, era anos de negociação. Ele diz, bom, eu vou respeitar o teu livre-arbítrio. Este é o ponto central. O pai diz, eu vou respeitar o teu livre-arbítrio. Eu vou dar a tua parte na fazenda. Ou seja, o pai respeitando a vontade, respeitando a liberdade, dizendo, tu tens o teu livre-arbítrio. Tu tens o direito de escolher. Não é? De outro lado, também tu tens que assumir as consequências do teu ato. Isso nós vamos ver mais adiante. O patrimônio que ele entrega, a gente pode entender como sendo o patrimônio que Deus nos entrega quando nos cria como espíritos, a inteligência, o raciocínio, a capacidade de pensar. Perfeito. A capacidade de decisão, não é mesmo, Jean? Porque nós temos na doutrina dos espíritos muito claro e a questão do livre-arbítrio, não é? Uhum. Nós somos seres livres, nós somos seres pensantes, nós temos inteligência, nós devemos meditar e raciocinar sobre as nossas escolhas. E que as escolhas que são nossas vão determinar consequências, não é? E qual é vamos dizer, a ideia central disso? É que nós não, depois de fazer as escolhas, não devamos terceirizar a culpa. Exato. Olha, eu tomei essa decisão conscientemente, então eu sou o senhor do meu destino. Eu consigo me movimentar diante da vida, mas eu estou sujeito às leis universais. Nós podemos dizer que o pai, nesse caso, não concorda com a atitude do filho porque sabe que mais pra frente o resultado não vai ser bom. Mas ele permite. Por quê? Porque era o processo pedagógico pelo qual o filho precisava passar. E às vezes a gente precisa mesmo disso. Eu vejo muito nesse filho mais novo, pessoal, a ideia que nós temos de que a grama do vizinho é sempre mais verde. Porque ele tava na casa dele, com o pai dele, aquela vida chata, naquela fazenda, né? Tudo sossegado. Não, eu quero viver uma vida mais intensa. Às vezes a gente vai, como minha mãe dizia, a gente quer buscar sarna pra se coçar. É verdade. Né? Às vezes a gente esquece de agradecer, a gratidão diária, né? Por tudo que nós temos. E vamos em busca do algo mais. Então a gente também tem que parar pra pensar nesse aspecto. Mas ele colocou muito bem, o Josana, o livre-arbítrio. O pai respeitou o livre-arbítrio do filho. É um ensinamento grandioso. Nossa. Alguma participação pra gente... Aí, por favor, Josué. Mauri, temos participações sim. Então nós temos aqui a Lislaine Bergamini, a Aline Donati, Nelson de Souza, a Thaís Passi, Air Leandro dos Santos, Edson Nick, Miriam Romani, Sandra Cuceira, Lia Boger, Mona Lisa Hack, Valquíria Passi. Muitos são nossos amigos queridos, participantes do programa, outros também são ouvintes assíduos e fiéis do nosso programa, todos dando um bom dia. Então nós retribuímos o bom dia e agradecemos a participação e o carinho que nós recebemos do outro lado do rádio. Muito obrigado pela sua participação, amigo ouvinte. E Jean, trazendo para o dia de hoje, que lição nós todos poderíamos aprender com a atitude daquele filho mais novo, que pede a herança, perde tudo numa vida dissoluta, arrepende-se e daí, vou voltar para a casa do pai. Então, se nós formos olhar, nós temos aí 4 momentos nessa na caminhada do filho mais novo que pede herança. O primeiro é aquele que o Josué já introduziu, o momento em que ele pede, solicita ao pai que lhe dê a parte da herança. E o pai respeita o seu livre-arbítrio. E ele então se afasta da casa do pai, indo para um lugar distante. Ele se afasta do pai. Ele passa a viver guiado tão somente pelos estímulos materiais, pela vida material. Então nós vamos
ouvindo isso, vamos raciocinando sobre a nossa vida cotidiana. Quando nós nos afastamos de Deus e nos entregamos, ou preponderantemente nos entregamos apenas aos prazeres materiais. Então, primeiro ele se afasta da casa do pai, nesse primeiro momento. Depois ele experimenta a consequência do seu ato, quando sobrevém as intempéries da vida. Então, uma fome se instala sobre aquele lugar e ele já tendo desperdiçado tudo que havia, então, recebido do seu pai como herança, se vê numa situação de dificuldade, né? E ele se vendo naquela situação de dificuldade, ele resiste, a princípio, né? Ele experimenta uma provação, experimenta o sofrimento, mas ele não se arrepende de imediato. Quer dizer, ele ainda estava num processo de cair em si, mas ainda não havia caído. Então, ele experimenta as consequências do seu ato e vem o sofrimento por conta disso. E experimentando o sofrimento extremo da humilhação, de se submeter, então, como a Paula já falou, como nós já falamos, o contexto da época, de se submeter àquele trabalho humilhante e ter que, não só o trabalho humilhante, ter que se privar, ou seja, ter que prover as suas necessidades materiais com o que sobrava dos porcos, que eram animais odiados ou mal vistos pelos judeus, ele experimenta o sofrimento intenso e chega, como falou Josué, ao segundo poço, que leva necessariamente para o terceiro momento, que é a reflexão. O momento em que ele cai em si, em que passa um filme na cabeça dele, lembrando de como era a propriedade do pai, de que forma o pai tratava os seus servos, de que forma os servos do seu pai viviam. E caindo dentro de si, então, ele se convence que é chegado o momento dele retornar. Então, no momento em que nós, na vida, fazemos uma má escolha, sofremos a consequência do ato, sofremos e refletimos, nós nos voltamos para o Pai, nós nos voltamos para Deus, se nós estamos desgarrados. E nesse momento ele vai pensando como o Pai lhe receberá, de que forma ele lhe receberá. E veja bem que ensaia até de que forma ele vai se apresentar para que o Pai não lhe repreenda, que o Pai não seja muito severo. Ele ensaia a fala dizendo: chegarei pelo meu Pai e direi: meu Pai, estou aqui não na condição de filho, me receba como servo. Me receba de volta como servo. E então ele faz esse caminho de volta, arrependido já amargamente, sofrendo as consequências do seu ato, mas principalmente esse arrependimento que ele carrega é um fruto do sofrimento que ele experimenta. Então é necessário, por vezes, que diante de um fato ou de um ato negativo que nós cometamos, nós experimentamos o sofrimento para que nós nos convençamos do quanto andamos errado. Porque, por vezes, na nossa condição espiritual, se nós erramos, nos equivocamos e não colhemos uma consequência, parece que a pedagogia não fica completa, nós não aprendemos. Então, muitas vezes, o sofrimento ele é necessário para que a gente aprenda. E aí, então, ele se surpreende quando chega na casa do Pai e é recebido daquela maneira, né? Como a 100ª ovelha que se perdeu e é recebida com júbilo no céu, porque, como disse Jesus, é mais motivo de alegria no céu para um pecador que se arrepende do que os outros 99 que já estavam no caminho certo, que já estavam no caminho correto e já houveram em outros momentos, aqueles 99 já sofreram em outros momentos esse processo de reparação e também já foram motivo de alegria quando se perderam. Então, nós devemos aprender que nós estamos sujeitos a erros, nós vamos sofrer as consequências dos nossos erros, mas quando nós fazemos o caminho de volta, nos arrependemos sinceramente, vamos encontrar o Pai de braços abertos. Então não devemos ter medo de voltar, de fazer o caminho de volta. Perfeito, né? Ou seja, então, o que podemos aprender é que a gente tem que ter a humildade ao errar, Exato. de arrepender-se, de fazer esse caminho de volta, de dizer, olha, errei. E no primeiro momento, talvez o orgulho tenha se manifestado no filho mais novo. Quando ele se vê na situação de dificuldade, mas eu não vou voltar para casa do pai já. Eu vou vencer aqui. Então, um pouco do orgulho. O que dobra o orgulho e faz ele ter humildade? A dor. A dor. Exatamente. Exato. Que é exemplificado pela fome, no caso aí, né? Outros elementos, Mauri, históricos, para a gente compreender como Jesus trabalhava ao contar as suas passagens, como ele ensinava, não é? Como ele envolvia a multidão naquele magnetismo incomparável e que as obras nos dizem, né, que quando Jesus falava, as pessoas ficavam hipnotizadas. Era algo diferente, ninguém havia visto até então um homem falar daquela maneira. E veja que ele traz alguns elementos, por exemplo, o pai, quando vê o filho, ele já reconhece o filho de longe.
A parábola diz: o pai enxerga o filho A caminho. a caminho, ou seja, o pai sempre reconhece o seu filho, mesmo que seja à distância. Um pai conhece o seu filho pelo olhar, pela marcha, pelo semblante, mesmo que seja à distância. E isso nos fala de amor, amorosidade, não é? Que Deus é infinitamente justo e bom e é todo amor. Segundo ponto, naquela época, um ancião, ele não corria. Não era visto anciãos correrem pelas ruas, mas sim os anciãos, eles caminhavam lentamente, não é? Até tem um filósofo antigo que diz: conhecia-se um ancião pelo modo de caminhar. Caminhava com tranquilidade. E o que acontece quando o pai vê o filho? Sai correndo. Sai correndo. Júbilo, alegria. Não é? São detalhes, são sutilezas que demonstram a riqueza espiritual da mensagem. E aí o filho volta, o pai diz: coloca no dedo do meu filho o anel da família. Coloca nos pés dele as sandálias. Não é? Coloca uma roupa digna e mata o bezerro cevado. Ele não disse assim: vamos fazer uma galinhada, né? Mata ali um leitão. Não, um bezerro cevado, ou seja, era motivo de festa, de júbilo, como o Jean comentou muito bem, não é? Festa no céu, quando pelo arrependimento. Isso. Porque o filho estava morto e voltou reviveu. a viver. Estava perdido e foi encontrado. Quer dizer, os atributos da divindade aí estão muito claros. Uhum. Essa forma como Jesus apresenta o nosso Pai, Deus, ela contrasta com o Deus de Moisés, que é apresentado com severidade, com austeridade. Então Jesus vem com essa suavidade, né? Para que a gente possa realmente reconhecer em Deus esse Pai amoroso, não aquele Pai severo que está pronto para nos castigar. Ele está pronto Perfeito. a nos Para acolher. nos acolher. E veja, o pai, que também aí mais uma vez, como a Paula disse, mais uma vez aí Jesus choca, né? Porque o pai, quando o filho volta para casa, o que o pai diz? O que as pessoas esperavam naquela época? Que o pai Nem recebesse. que o pai não recebesse, ou que o pai castigasse, ou que o pai humilhasse o filho. Não, tu vais ser o meu servo, tu vais trabalhar como servo aqui na minha propriedade, até você se reabilitar. Ele não faz isso. Ele recebe com as honras da família, como um filho querido que estava perdido e foi encontrado. Não é? Ele não hesita. Ele diz: meu filho, não sei, deixa eu pensar. Estou magoado. Me dá um tempo para pensar. O quanto Não, nós ele não temos que fala aprender isso, com a né? figura Ele não desse fala pai. isso, ele não pede um tempo. Ele logo... E outro elemento, ele abraça e beija. O beijo no rosto, naquela época, era sinal de reconciliação. Ou seja, estava aí restabelecido os laços de uma união, né? Dessa união sagrada. É tipo perdão, né? Isso, e nem precisou o filho dizer nada, né? Não precisou o filho dizer nada. Era o perdão irrestrito. Mas, Paula, só complementa, então, o que podemos aprender nós hoje com essa atitude desse pai aí? Porque a gente olha Trazendo para a pro dia de parábola, hoje. eu não sei vocês, mas toda vez que a gente lê a parábola pela primeira, segunda, 10ª vez, a gente olha para a parábola e se coloca na posição de filho. Uhum. A gente se coloca na postura daquele filho que errou, que chegou no fundo do poço. Porque muitas vezes nós somos rebeldes assim na vida, né? Eu na adolescência, eu vou confessar para vocês, eu me afastei mesmo de Deus. Me afastei, quebrei minha cara. Depois eu disse, mas falta algo, né? E quando a gente volta para os braços do Pai, a gente sente esse abraço acolhedor e entende o quão grandioso Ele é, o quão amoroso e misericordioso Ele é. E aí, olhando hoje para a parábola, eu vejo que nós não temos que nos colocar tão somente na condição desses filhos, mas também nos colocar na condição desse pai quando alguém vem nos pedir perdão. Porque a gente olha para a parábola e pensa assim, eu sou aquele que erra, eu sou aquele que faz tudo errado. Mas quando alguém erra comigo, Viu? como Muito que bom. eu me coloco Interessante. diante de alguém que vem ao meu encontro? Eu espero a pessoa chegar humilhada, porque nesse caso o filho chegava humilhado. Se ajoelhar aos meus pés, implorar o meu perdão, ou eu sou aquele que tem uma atitude digna como esse pai, que vai de encontro à pessoa que me ofendeu e diz assim, te perdoo, tá tudo bem. Tu errou, eu também sou imperfeito.
Sabe, a gente tem que se colocar na posição desse pai também e pensar, será que eu teria? Nós sermos os pais também, né? O papel de pai, ou seja, no Não tô- amor ao próximo, né? Não tô nem falando de nós que somos pais, né? Sim. Porque quando Não, a gente ao tem um próximo filho, também, imagina, né? E é uma atitude, Mauri, que choca naquela época e choca até hoje. É. Quando um filho erra, o que tu espera que o pai faça? Repreenda. É. Não que o filho já não tivesse se arrependido o suficiente quando chega naquela condição de humilhação. Então, às vezes, a pessoa que está em busca da reconciliação, ela não quer repreensão. É. Ela quer somente ser acolhida. E a gente também tem que pensar e olhar por esse lado. A parábola é muito legal quando nos mostra isso. Isso. E até porque naquele momento de acolhimento não significa que depois, quando os ânimos estiver serenado, não se vai ter uma conversa franca, né? Claro. As consequências virão. Provavelmente esse pai fez aquela festa e depois deve ter conversado com o filho. Olha, você errou realmente. Teve uma agora em DR, né? diante. Ele discutiu a relação. De agora em diante. Acertar os amoroso. detalhes. Mas primeiro o acolhimento. Depois, eventualmente, né? São 8h35. Você está acompanhando o programa Hora Espírita pela Rádio Chapecó 1330 AM e no Facebook, na live do Facebook. Escolha o seu canal, o Face, o WhatsApp 2049-1212 ou pelo telefone fixo 2049-1200 e envie a sua colaboração. Josué, e as participações? Mauri, continuam as participações bem interessantes. Janete, a Tânia Busato, Roseli Savares Ferrari, né, a Serlei Orso. A Mona Lisa coloca o seguinte, me permitam ler. Importante nesta parábola é o grande ensinamento de que todos nós erramos, mas devemos aprender com os erros. Não é vergonha nenhuma reconhecer quando fizemos algo errado e começar novamente, porque Deus sempre nos oportuniza novas oportunidades, não é? Eloan Pinheiro dos Santos, que bom a gurizada aí assistindo junto, etc. Ou seja, né, a Aline Donati também menciona os ensinamentos, que seriam três ensinamentos: aprender pela dor, perdão do pai para com seu filho e o amor ao seu próximo. Vejam que Olha nós só que estamos sendo interessante claros, isso. porque os nossos ouvintes estão compreendendo perfeitamente a nossa linha de raciocínio, né? Obrigado, Josué. Agradecemos novamente a participação sua, amigo ouvinte, dando sequência ao programa Hora Espírita. E hoje o tema, então, como você já sabe, é a parábola do filho pródigo. Jean, e o outro filho, o mais velho? De novo, o que é que a gente pode aprender com a atitude desse filho? Como a Paula falou, a gente olha só, muitas vezes, só pelo lado do filho pródigo, aquele que errou. Mas e a atitude do filho mais velho, Que ficou na fazenda. que ficou na fazenda e ao se deparar com aquela festa e ser informado de que era o seu irmão que havia retornado e havia, qual foi a atitude dele? O que nós podemos aprender? Então aí nós estamos vendo, com aquele ato que ele foi tirar satisfações com o pai, dizendo que ele nunca havia recebido uma festa semelhante, como é que o pai fazia aquilo, colocando que aquilo seria uma afronta para ele, né? Primeira coisa que nós identificamos é que ele não estava na mesma grandeza espiritual do seu pai. Ele não estava se contaminando pela alegria de ver o irmão voltar. Interessante isso. Tá? Uhum. Ele Bem não partilhava dessa grandeza espiritual do seu pai. Era alguém que pode representar qualquer um de nós. Tem dois tipos de religiosos. O religioso dos lábios, que talvez fosse o irmão mais velho, ou seja, ele estava na casa do pai, dizendo: não, eu estou aqui contigo, eu quero ser como você. Mas quando era instado a ter uma atitude de amor e de caridade, não conseguia. Não é? Então o que vale mais? É muito melhor agir de acordo com a lei de amor. Não é? A teoria, o verniz, o parecer religioso, o ir à igreja, o ir ao templo, ir à casa espírita e depois não conseguir converter isso em ações para o bem, não nos adianta. É o farisaísmo. E a gente nem comentou, mas o fato do filho não ter entrado na festa, esse filho mais velho que não entrou na festa, também foi uma afronta ao pai. Exatamente. Também desonrou o pai. Porque, gente, imagina a quantidade de lei social que tinha naquela época, assim. O fato do filho mais velho não ter entrado na festa também faz com que, diante da comunidade, ele fique reconhecido como alguém que é contrário ao pai. O pai tomou uma decisão de fazer uma festa e o filho não foi. Ele afrontou a decisão do pai. Por orgulho. Perfeitamente. E uma coisa que eu acho importante, gente. Ele, o filho mais velho, nesse momento, pra mim, me chama a atenção do quê?
Aquele irmão que fez isso, você fez tal coisa. Eu que faço isso, tal coisa. O que ele tá fazendo? Se comparando. Se comparando, né? E a gente não deve se comparar com os outros. O filho mais velho se compara, ó. Eu, pai, que fiz isso, isso e isso, você tem que me bonificar assim. Porque a minha justiça é melhor que a tua, pai. Não é assim que a gente se coloca, às vezes, diante de Deus? Como assim? Que aquele lá que tá fazendo tudo errado, a vida dele vai. E outra coisa que esse ponto também nos chama a atenção é que nem todo mundo vai nos compreender quando a gente demonstrar o arrependimento sincero. Então, o pai compreendeu, o filho não compreendeu. Então, diante disso, fica aquela desconfiança e nós temos que aprender também a conviver com isso. E quando nós nos arrependemos diante de uma atitude que nós tivemos que foi negativa, talvez nem todo mundo consiga identificar o arrependimento sincero em nós e fique com aquela desconfiança. É algo que nós também vamos ter que trabalhar, né? Vamos ter que nos deparar com isso. É também uma consequência do erro. Né? E Josué, e o pai? Com o filho, tu acha, como é que... A atitude dele, o que tu poderia dizer com o filho mais velho? Então, de sair lá fora e argumentar Argumentar, não é? O que o pai fala, então, ao filho mais velho? Meu filho, eu esperava de ti outra reação. Meu filho, todas as minhas coisas são tuas. Né? Ele diz assim, tu não precisa ter essa reação, meu filho. Tu estás a meu lado sempre, tu és o meu suporte aqui do meu lado, tu sempre estás a meu lado e todas as minhas coisas são tuas. Ou seja, tu não precisa perder a paz, tu não precisa, entre aspas, né, surtar, trazendo para o nosso... Porque o teu irmão estava morto e voltou a viver, estava perdido e foi encontrado. Ou seja, o que ele quer dizer? Todas as minhas coisas são tuas. Você não precisa perder a paz por coisas materiais. Você não precisa se preocupar com a parte da herança ou com o teu quinhão material. Porque o que mais importa exatamente é construir a nossa riqueza espiritual. Como Jesus dizia, né? Nos orientava para que nós construíssemos tesouros no céu, onde a traça não corrói e onde a ferrugem não oxida. Este tesouro, esta riqueza é imperecível, não é? Dizendo também que as riquezas mundanas, que as riquezas materiais são ilusórias. São ilusórias. Então, tudo que nós temos materialmente são concessões. São coisas que nós estamos administrando. O dinheiro, a terra, o patrimônio material, ele passa de mão em mão. Ele passa de mão em mão. Ele não nos pertence. Isso são concessões divinas. Assim como também os nossos bens espirituais morais são concessões divinas, Mauri. Tudo que nós temos nos é dado por empréstimo. Porque tudo que é bom vem de Deus. Josué, mais algumas participações e também dizer do teatro, né? Eu lembrei agora que o Nick avisou a gente. O teatro vai ser transferido para o segundo semestre. Quem adquiriu aí o ingresso pode voltar nas casas onde comprou, que o dinheiro será devolvido. Então, devido a essa situação atual, né? O teatro queria ocorrer sábado que vem no Hotel Lang, fica para o segundo semestre. Não sei se o Jean pode dar maiores detalhes, Jean, dessa questão. É que, analisando o contexto em que nós estamos vivendo essa situação do coronavírus, e não está sendo aconselhável grandes aglomerações. A recomendação do Ministério da Saúde, então, eu acho embora nós não tenhamos ainda casas em nossa cidade, a gente sabe que é só questão de tempo. Então, para evitar aglomerações e evitar eventual proliferação desse vírus, as casas espíritas resolveram, então, cancelar o teatro, mas todos convidados já para o segundo semestre, onde nós anunciaremos oportunamente, e aquele que comprou, procure a casa espírita que adquiriu, que vai ter o seu dinheiro devolvido. Perfeito. Mas então as participações, Josué, por gentileza. Mauri, Paulinho Antunes dá bom dia, Isabela Foreste, né? A Tânia, a Roseli, Serlei Orso, Mona Lisa, Sandra Pulseira, Lia Boger, estão nos acompanhando aí pela live e mandando o seu recadinho aqui, sempre carinhoso.
Muito bem, obrigado novamente. São 8h46, gente. Olha, o tempo voa, né? E, claro, estamos nos encaminhando já para o final do nosso programa. E se você não conseguiu acompanhar desde o começo, acesse a nossa página no Facebook, Hora Espírita Chapecó, e reveja desde o início. Lá você também encontrará todas as edições dos programas anteriores. E pedimos agora a sua licença para ouvirmos o recado dos nossos patrocinadores, a Imobiliária Nostra Casa e Escala Construtora. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida. As pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para a locação de Chapecó. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Estamos de volta com o programa Hora Espírita, hoje com o tema A Parábola do Filho Pródigo. Pola, para compreendermos a celebração do retorno de uma pessoa que esbanjou os bens da família, abandonou o pai e retorna para casa, é normal celebrar quando a pessoa fez várias coisas erradas e volta? Ou não é normal? É bem interessante, porque, de novo, né, aquilo que nos choca, a razão. O normal nosso do ser humano, eu acredito, a gente está tão assim acostumado a ser repreendido que a gente não espera realmente acolhimento. Quando nós erramos, a gente já espera a repreensão. As crianças são assim. Algumas crianças têm medo até de contar para o pai e a mãe as coisas erradas que fizeram, porque tem medo do que virá depois. Mas aí, essa é a parte bonita do filho pródigo. Mesmo diante das consequências, ele vai e é sincero. Diz assim, olha, eu fiz tudo errado. Eu nem sou digno de ser chamado teu filho. O pai, ele percebe essa atitude. Porque, veja, o filho não voltou de forma arrogante para casa, buscando. Então, ele volta numa atitude humilde, pedindo a reconciliação. E o pai se alegra nisso. Se alegra, porque o filho voltou. E 2, porque ele voltou renovado. Ele não voltou o mesmo filho. O pai se alegra e celebra porque aquele filho agora é um filho mais maduro. Porque, de novo, e isso vale para todos nós, queridos ouvintes, para nós que falamos, para vocês que estão nos ouvindo. Nós erramos na nossa vida por imaturidade, não por maldade. Na maioria das vezes, nós fazemos escolhas erradas porque temos medo. Porque pensamos como as pessoas vão nos julgar. E o pai nos dá o exemplo contrário disso. Ele não está preocupado com o que os outros vão pensar se ele acolher o filho ou não. Ele faz aquilo que é certo. Então, é uma coisa que Jesus nos ensina. E que Paulo também vai nos ensinar nas suas cartas. Enfim, que a gente deve aprender a se alegrar também. E não só se lastimar quando fazemos coisas erradas. Alegrar-nos com quem se alegra. E chorar com quem chora. Não está escrito isso no Evangelho? Então a gente também tem que saber se alegrar. Porque senão nós vamos ser egoístas como foi o filho mais velho. Então tá certo. Quando nós erramos, poxa, choramos, erramos. Mas quando nós retomamos o caminho do bem, deixa para trás a culpa. Para de carregá-la contigo. E aprenda a se alegrar. Eu errei. Já chorei a minha parte. Agora eu vou me alegrar porque eu tô no caminho do bem de novo. Então a gente tem que aprender sim a se alegrar quando escolhemos o caminho certo. E é um exemplo maravilhoso que Jesus nos traz com essa parábola. Um outro elemento importante, complementando a questão, essa fala da Pola, é a lógica do sofrimento, o significado do sofrimento nesta mensagem. E como é que o Espiritismo trabalha a questão do sofrimento? Muito diferente de ser uma imposição de um Deus vingativo, como aquilo que eu já falou lá no início, né? Quer dizer, se desconstroem vários mitos aí.
Deus, sendo infinitamente justo e bom, Deus não é um juiz vingativo, rancoroso, mal-humorado, não é? Então, ele faz esse acolhimento. E veja, o processo de sofrimento, como retomando a linha de raciocínio, muito antes de ser um castigo, é pedagogia para o espírito. Ele só iria se arrepender, ele só iria voltar para a casa do Pai, ele só iria cair em si e fazer o caminho de volta com o processo expiatório e com o processo do sofrimento. Meus caros, então sofrimento é aprendizado. Sofrimento não é um castigo divino, não é um acaso, não é um azar. Sofrimento é resultado de uma lei imutável, lei de causa e efeito. Portanto, pedagogia para o espírito, não é? E por que às vezes o remédio é amargo? Porque nós somos duros. Porque nós ainda precisamos da dinamite do sofrimento. Nós precisamos ainda do remédio difícil de engolir. Porque isso está de acordo com a nossa capacidade ou com a nossa envergadura espiritual, que não é nenhuma maravilha. Não é mesmo? Porque é próprio da natureza. Você não desce uma estrada semeando espinho e vai subir de volta agora com flores. O que é a dor? A dor é a placa dizendo retorne. Exatamente. Você está no caminho errado. Ninguém colhe figos dos abrolhos, já diria Jesus. E enquanto o filho pródigo não experimentou o sofrimento, ele não cogitou em voltar para casa. Não cogitou de voltar. Ele só cai em si realmente depois que, se ele tivesse uma fortuna maior, que pudesse fornecer a ele mais um bom tempo de bem-estar material, provavelmente ele iria continuar naquela vida dissoluta, né? É verdade. Irresponsável, que fala o Evangelho. Só faria o retorno realmente quando experimentasse a dor. A dor. E trazendo agora para a nossa vida atual, quando Deus nos dá toda essa riqueza, desde o corpo nosso, principalmente, né, uma vida, e nós temos tudo, nós não estaríamos, ao desperdiçar essa riqueza da vida presente, por N motivo, né? Também fazendo o papel do filho pródigo em desperdiçar a riqueza que Deus depositou em nós? Eu acho que cada um podia dar uma pincelada nisso. Porque quando Deus nos coloca aqui na Terra, nos dá uma nova chance de reencarnação, nós viemos com a nossa bagagem do passado e nós trazemos principalmente a liberdade que Deus nos dá de fazer as nossas escolhas, a inteligência que nós temos, né? As nossas potências, os nossos talentos, as nossas aptidões. E essa seria a herança que o filho pródigo recebeu. Ou seja, estou aqui, tenho essas capacidades. Agora, de que forma eu vou utilizar isso aqui na Terra? De que forma eu estou utilizando as aptidões, a riqueza espiritual que Deus me deu? Estou desperdiçando em apenas me perdendo na estrada material da vida, sem olhar para o lado espiritual? Ou estou utilizando toda essa riqueza para proporcionar um bem-estar, primeiramente a mim, né? Um bem-estar espiritual, e também para quem está ao meu lado? Estou utilizando a inteligência que Deus me deu para agir também, amenizando o sofrimento e a dor do meu próximo? Primeiro, sou capaz de identificar o meu próximo? Tenho essa capacidade de olhar o mundo com os olhos caridosos, de identificar o sofrimento, de me colocar na situação daquele que ajuda também? Ou estou utilizando essa riqueza que Deus me deu apenas visando o meu próprio bem-estar? Ou seja, egoisticamente. Exatamente. E os dois, né? Lendo a parábola, Emmanuel, que foi o mentor do nosso amigo Chico Xavier, no livro que se chama Pão Nosso, ele analisa a parábola do filho pródigo e no final ele chega a uma conclusão. Vamos ver se vocês concordam com Emmanuel. Ele diz assim: lendo a parábola com atenção, ignoramos qual dos filhos é o mais infortunado, se é o pródigo ou se é o egoísta, mas nos atrevemos a crer na imensa infelicidade do segundo, do mais velho, porque o primeiro já possui a bênção do remorso a seu favor. Viu? Perfeito. Então, às vezes, a gente deve se alegrar simplesmente por ter despertado.
olhamos aquela quantidade de coisas que temos para fazer e corrigir, né? Porque somos pródigos, erramos, desperdiçamos, sim. Desperdiçamos, às vezes, o nosso tempo com coisas que são desnecessárias, assistindo filmes que às vezes não contribuem Não com é nada, né? né? Lendo. Tudo isso a gente tem que pensar. O que nós estamos desperdiçando? Porque o filho pródigo desperdiçou. Olha, com essa do Emmanuel, a gente não tem nem a habilidade de poder analisar, né? E imagina julgar. E a gente fica julgando tudo, né? Então a gente não tem a habilidade nem de poder discernir se está correto ou não a atitude de um ou de outro. E o Emmanuel vem dizer isso, ó, mostrando que nós estamos analisando equivocadamente as situações do dia a dia nossa. E por Incrível. por mais interessante que seja, por mais contraditório que possa parecer, ao final da parábola, o filho mais novo já está à frente do mais velho, no sentido espiritual, no sentido de amadurecimento espiritual. Ele já passou pelo carreiro dele, ele já passou pelo processo expiatório dele, não é? Então agora falta o mais velho ter que passar por um processo expiatório para se arrepender e alcançar esse grau espiritual e de amadurecimento. É exatamente o que Jesus dizia: os últimos serão os primeiros e os primeiros às vezes serão os últimos filho- a entrar na mais- festa. O filho mais novo se arriscou. Se arriscou. O filho mais velho me parece que ficou naquela zona de conforto e talvez a falta de coragem também não fez com que ele errasse, não tivesse um grande erro. Tu sabe, Jean, que o Haroldo Dutra Dias, né, é um grande orador espírita, um grande estudioso, do qual a gente extrai muitos elementos históricos, não é, das falas dele. Ele diz assim: o filho mais novo é um egoísta corajoso. O filho mais velho é egoísta covarde. Exato. Os dois são Legal. egoístas. A gente precisa olhar para todos esses pontos mesmo. Josué, algum recado a mais? E quem quiser entender mais sobre isso, poderia dar algumas informações sobre as casas espírita de Mauri. Chapecó? Mauri, as casas espíritas aqui na nossa região, filiadas à FEC, Centro Espírita Amor e Caridade, que fica no Palmital, Bezerra de Menezes, no Passo dos Fortes, Gotas de Luz, no bairro Pinheirinho, Leocádio José Correia, na EFAP, Nosso Lar, no Santa Maria, Seara da Caridade, no Passo dos Fortes, também aqui na região, ainda não filiadas, mas em processo de filiação, Joana de Ângeles, São Lourenço, Sociedade Espírita Lar de Jesus, que também é filiada à FEC, não é? Em Xanxerê, Sociedade Espírita Chico Xavier de Xaxim, e os grupos de estudo em Pinhalzinho, em Águas Frias, em Coronel Freitas. Coronel Freitas já tem uma casa espírita também, casa espírita também é Belar do Luz, ou seja, é nossa doutrina avançando aqui na nossa região, graças a Deus. E com né? grupos de estudo nessas casas e tudo gratuito. Tudo gratuito, Mauri. Não se cobra nada, não tem nenhum tipo de mensalidade, com todo respeito àquelas que fazem diferente, não tem dízimo, não tem oferta, é tudo gratuito, tudo movido pela caridade. As casas estão abertas às doutrinárias também, as sessões doutrinárias de explicação, de orientação e de consolo também funcionam nas casas espíritas. E para as crianças também tem, né, Josué? Evangelização infantil para as crianças, não é? A evangelização, então, especialmente nas casas Bezerra de Menezes, no Nosso Lar, que são casas assim um pouco com mais tempo, tem esse processo de evangelização também para as nossas crianças e jovens, né? Nas outras casas também tem, mas no Bezerra e no Nosso Lar tem mais dias da Mais semana. dias e mais opções. Mas busquem, porque é importante para nós adultos aprender sobre Jesus. Imagina para as crianças que estão começando a caminhada agora, Temos né? evangelização também no Amor e Caridade, também no Gotas de Luz, No também Leocádio. em Xanxerê, no Uhum. Leocádio também. Não é? Só Isso aí. citei assim essas duas que são mais antigas pela possibilidade de mais horários, não é? E Mas tudo isso- todas as casas que nós citamos são casas irmãs. Tá no Facebook também, né? Todos essas no informações. Facebook, exatamente. Excelente. Bom, chegamos ao final e quero agradecer aí a Parabéns. Paula, ao Jean e ao Josué. Muito obrigado. Sinto-se à vontade para as suas considerações finais. aí Hoje pro seu- nós estamos de parabéns que a gente conseguiu cumprir, né? A nossa vontade era de ficar aqui até o meio-dia, Mauri. Eu sei. Mas daí não Tá bem autorizaram, né, Gil? A gente tentou, mas não É. deu. Então, assim, um abraço carinhoso a todos que nos acompanharam. Fique com Deus. Um excelente final de semana. Um bom fim de semana a todos, um grande abraço. Bom final de semana, obrigado pela audiência e vamos em frente. Agradecemos a você, ouvinte, ao Henrique, que está ali da Operação Técnica. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei.
Desejamos a todos um ótimo dia, um excelente final de semana. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até sábado que vem, às 8 horas da manhã, aqui na Rádio Chapecó, com mais um programa Hora Espírita. Você ouviu pela Rádio Chapecó Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das casas espíritas